Olá, bem-vindo ao Mente iPod. Essa é a segunda temporada do Mente iPod. A partir de agora, o podcast vai ter críticas, críticas mesmo. Não vai ter mais aquela parte de eu ficar contando as histórias dos filmes. Acho que a gente pode partir direto com uma crítica para os episódios ficarem também um pouco mais curtos e também para ser mais direto no que eu quero falar em relação aos filmes. Às vezes a gente perdia muito tempo de eu contando a história e às vezes não tinha a crítica, não era tão relevante. Bom, com isso, hoje a gente vai falar da Odisseia, a Odisseia do Nolan. E vou explicar um pouquinho de quem é o Nolan, embora o Nolan não precise de apresentações. O Nolan é o grande diretor, talvez, dessa geração. É o diretor lá da trilogia do Batman, o Cavaleiro das Trevas. É um diretor de grandes filmes como Tenet, como Interestelar, como o Odisseia e o Oppenheimer, né? O Oppenheimer tinha sido o grande último filme dele. É um diretor que dispensa apresentações, é o líder da geração mesmo, ele é o grande diretor desse momento que a gente vive do cinema atual. E vou explicar um pouquinho aqui sobre a Odisseia e a Ilíada, que já que a gente vai falar da Odisseia, tem que explicar um pouco. A Odisseia e a Ilíada, principalmente porque na verdade é o contrário, né? A Ilíada começa a história, e a Odisseia é o final, né? É basicamente a história de um personagem chamado Odisseu, que ele vai até Troia para a guerra de Troia. Ele é chamado pelo rei Agamenon, né, para ir lá disputar a guerra de Troia. E ele entra em um cavalo de Troia, aquela história toda. Isso é a Ilíada. Na Odisseia é a volta, eles voltando de Troia depois de terem conquistado a guerra e voltando para casa, né? Os personagens vão voltando para casa, mas aí a volta da Odisseia é a volta do Odisseu, né? E é isso que o Nolan vai falar da Odisseia. A Ilíada, ele deixa. Isso vai ser explicado no decorrer do podcast, mas a Ilíada ele não conta, ele conta só a Odisseia. Bom, a partir de agora vai ter uma crítica sem spoilers. O filme é basicamente um épico que lembra muito aquela era dos épicos, do Ben-Hur, de Cleópatra, Lawrence da Arábia, Doutor de Vago, aqueles filmes que eram gigantescos, tudo era muito gigantesco nos filmes, tudo muito bonito, tudo muito bem feito, né? O Nolan, é como se ele pegasse um filme desse, um Ben-Hur da vida, e fizesse hoje em dia, assim. É muito bonito o filme, assim, nesse nível de qualidade, nesse nível, remete mesmo a esses filmes da era dos épicos. E visualmente esse filme tá lindo, ele tá muito bonito. Para um fio de comparação, eu assisti ele num Cinemark XD, né, uma sala dessas. Isso é um assunto do momento, né? Porque o filme foi feito lá pro IMAX 70 mm e só tem 41 salas no mundo que tem isso, no Brasil não tem. Então, a melhor coisa é você ver um IMAX no Rio, em São Paulo, e eu acho que tem outros lugares, Fortaleza, por exemplo. Ou você vai ver numa sala dessa XD, ou você vai ver a versão normal, que realmente na versão normal, pelo que foi apresentado, eu não sei, ficou muito cropado, muito cortado a imagem, você quase não vê as imagens do filme. Basicamente você perde uma experiência vendo nessa versão. Eu acho que os atores estão muito bem no filme, né? Damon tá incrível. Alguns atores até eu vou dar um destaque para eles depois, porque eles estão completamente bem no filme. O que destoa para baixo mesmo é o Tom Holland. Ele é um nível abaixo dessa galera toda. Ele não é esse grande ator assim. Ele pode se tornar, mas ele a nível de atuação ele é muito novo. Ele foi um ator mirim, mas a nível de atuação ele é muito novo. Ele fez só aquele filme do Tsunami lá. Ele era muito novo ali também, mas depois disso a carreira dele é aquele negócio do Homem-Aranha mesmo. E Nolan e seus parceiros, né? Nos atores, tem vários atores que já estavam em outros filmes do Nolan. Robert Pattinson, o próprio Matt Damon, Benny Safdie, que veio do Oppenheimer, já tá nesse filme, ele já entrou na lista dos parceiros. Elliot Page, como sempre, tem vários filmes dele. E, já que falei do Elliot Page, já vou tirar o elefante da sala. Elliot Page, Zendaya, Lupita e Travis Scott. Eles estão muito bem no filme. O Travis Scott aparece um minuto, então nem tem como classificar se ele tá bem, se ele tá mal, só canta. É o que ele faz da vida, ele canta. Elliot Page, como sempre, em todos os filmes,
da carreira muito bem, muito incrível, muito bem colocado. Zendaya é uma atriz que tem aí, o futuro dela é brilhante, ela com certeza vai ser uma atriz de Oscar. Lupita Nyong'o já é uma atriz ganhadora de Oscar, então ela tá bem, ela. Mas somando essa galera aí, eles aparecem em 15 minutos no filme de 3 horas. Aparece muito pouco. Talvez que aparece mais é Elliot Page. Pouquinho mais que essa galera. E Zendaya. Zendaya também aparece um pouquinho mais que essa galera. Mas fora isso, assim, pouco tempo de tela pra todo mundo isso aí. Tem muita gente no filme, muitos atores, muita gente aparece. Vai ter gente que nem vai ser citada e aparece mais do que essa galera aí. E é mais um filme do Nolan. Se você ama o Nolan, você vai amar esse filme. Se você detesta o Nolan, é mais Nolan. É Nolan all the way Nolan, sabe? É mais um filme nesse nível, assim, que o Nolan vai lá e faz tudo que ele gosta e do que ele faz de melhor e de pior. E a partir de agora a gente vai ter uma crítica com spoilers. Bom, ele muda muito a Odisseia do livro, né? Ele traz ali uma culpa, eu chamei de culpa cristã, que é ele querer voltar para a família e tudo mais. Ele não traz tanto a culpa das mortes, ele traz isso depois, no decorrer, lá no final do filme, mas tem um ponto que ele traz uma culpa meio cristã, que não tem. Tanto que ele tira muita coisa ali que envolve sexo no livro, então isso é meio que importante para você entender esse filme. Se você tá achando que vai pegar um ipsis literis do livro, não é. Não é mesmo. Como não dá para você encaixar essa história como jornada do herói, porque a jornada do herói seria a Ilíada e a Odisseia juntas, e elas estão separadas, talvez deu uma assustada nas pessoas. As pessoas estão muito acostumadas hoje em dia com a jornada do herói, então não é uma jornada do herói mesmo, é quase uma jornada do vilão, assim, que vai virar herói no final, porque como ele conta a história do meio, você não entende muito isso, mas ele tem que mostrar muita coisa da Ilíada, porque a Ilíada é a base da história. Então ele repete cenas da Ilíada várias vezes ali para explicar o que está acontecendo e explicar o contexto do que está sendo falado ali. E isso tira a sequência da história, porque ele às vezes tem que parar para explicar por que aquilo está acontecendo e aquilo tinha acontecido na Ilíada, e como não existe Ilíada, ele tem que mostrar a Ilíada. Como sempre, como eu falei na parte sem spoiler, o Nolan tem que explicar tudo. Ele tende a explicar tudo. A única coisa que ele nunca conseguiu explicar era aquele Coringa do Heath Ledger. Porque o Heath Ledger morreu. Se o Heath Ledger não tivesse morrido, talvez ali também ia tentar explicar como é que tinha surgido aquele Coringa. Porque aquele Coringa dava várias versões da história e tudo mais. E nesse filme ele vai explicar tudo de novo. Ele vai explicar tudo na origem, tudo ele vai. Tanto que ele vai trazer várias cenas da Ilíada ali para explicar. Ele vai trazer a Zendaya, ela vai fazer a Atena. A Atena da Zendaya, ela tá ali um pouco na história para explicar as coisas que estão acontecendo na história em si. Ela vai meio que desenrolar a história ali. Faz um pouco de papel de consciência também, mas faz um pouco também o papel de explicar para quem está assistindo o que está acontecendo na história. Uma coisa que o Nolan vendeu, que na verdade não acontece, que ele ia fazer tudo muito possível, não sei o quê, mas isso não acontece. Os monstros são realmente assustadores. O Ciclope, ele faz um Ciclope que é assustador para quem tá vendo, assim. É um monstro destruidor, parece que todo mundo vai morrer. E você tem essa sensação que todo mundo vai morrer. É, Isso é uma das coisas muito legais. Ele traz elementos do terror pro filme, e são elementos de terror muito bem colocados, te dá medo mesmo. São cenas bem assustadoras e achei isso muito, muito legal. E ele traz o Benny Safdie como Agamenon, e o Benny Safdie, como ele é um ator baixinho, né, ele é bem mirradinho, né, porque parece que ele bota ele numa armadura e ele fica parecendo Batman. É um momento legal no filme. Parece que tá entrando um Batman em cena. Ele tá com uma capa todo preto, assim, armadura preta. Essas imagens eu acho que não saíram muito,
saíram muito aquela imagem só dele com o rosto tampado, você quase não consegue reconhecer. E ele tira aquela máscara em uma cena, só é muito rápido. E ele basicamente está com aquela máscara, aquele capacete, aquele elmo o tempo todo no filme. E ele parece Batman, porque ele aparece no escuro, com uma roupa, e as imagens ainda vão sair quando esse filme sair completo na internet, e é bem isso. E nesse nova temporada, a gente vai ter um novo quadro, que eu tô chamando de Roubou a Cena. O ator que roubou a cena no filme. E, pra mim, um ator que rouba a cena no filme tem outras menções honrosas, mas o primeiro ator que rouba a cena é o John Leguizamo. Ele rouba a cena nesse filme. Ele faz o Eu Meu, né? Que, pra quem não conhece a história, quem aqui com spoiler, acho que a galera já viu, mas ele faz o Eu Meu, que é o mentor e melhor amigo do Odisseu, que fica em Ítaca. E ele é meio que o mentor lá do Tom Holland. Tom Holland faz o filho do Odisseu, né? Ele rouba a cena, ele tá super bem no filme, ele tudo que gira na cidade gira um pouco ao redor dele. Toda aquela parte dos candidatos a serem casarem lá com a Penélope, que é interpretada pela Anne Hathaway. A Anne Hathaway também tá muito bem nesse filme. Eles envelheceram a Anne Hathaway, ela é um dos destaques, uma das menções honrosas, ela tá muito bem no filme. Envelheceram ela bem. Pra gente que viu esse ano ela em Diabo Veste Prada 2, parece outra pessoa, assim, parece que ela tá bem mais velha. A gente já viu, a gente sabe que tem outros filmes dela para sair esse ano. A gente vai ver como é que tá essa história. Mas ele envelheceu muito ela, o Nolan, assim, ela tá bem mais velha, tá bem mais. Como ele envelheceu o John Leguizamo também, embora o John Leguizamo seja um pouco mais velho mesmo, é um ator lá das antigas. Ele já é um pouco mais velho do que a Anne Hathaway. Eu imagino também, na cabeça do Nolan, que a Anne Hathaway nos filmes dele já tinha estado em outros filmes, ela também é uma das parças do Nolan, né? Pra ele deve ser como se tivesse porque a Anne Hathaway era a mulher do William Shakespeare, então pra ele é como se tivesse o William Shakespeare ou a mulher do William Shakespeare ali nos filmes dele. E é muito do ego dele e tudo mais. O Matt Damon, como Odisseu, ele tá incrível, assim. Ele usa ali uns recursos, porque o Matt Damon também não é um ator muito grande, mas ele sempre usa os recursos de filmar de perto do Matt Damon para dar de uma distância dos outros caras, para mostrar um Odisseu meio grande, assim, como um enorme, mas ele não é. Ele tá muito bem, mas ele não é um ator gigantesco, como parece ser no filme. Uma outra atriz, a gente já deu um destaque pra Anne Hathaway, que dá um medo, ela atua muito bem, e como sempre, ela sempre atuou muito bem, é a Samantha Morton. Samantha Morton nesse filme poderia ser a número 2, poderia ter um roubou a cena 2 seria ela, assim, ela roubou a cena muito nesse filme. Ela tá muito bem, ela faz a bruxa, né? E aquilo é muito assustador. Ela transforma os homens do Odisseu em porcos. Aquilo é muito bizarro. E aí você não entende, assim, e é mais uma cena que o Nolan precisa dar uma explicadinha ali do que tá acontecendo, que ela tá transformando os animais que tem naquela região dela são pessoas que foram transformadas em animais. O final do filme, que eu vou dar um destaque aqui, me lembra muito o final da trilogia do Batman, do Cavaleiro das Trevas. Ele traz de novo aquela ideia do protagonista que vai morrer, ou que aparentemente vai morrer, ou que todo mundo entende que ele vai morrer, mas não, ele não morre e cumpre lá o desejo da Penélope de fugir de Ítaca, de ir embora, porque era o desejo dela ser mostrado num ponto do filme lá, talvez na única cena de sexo do filme, que nem tem nudez, é uma cena de sexo normal mesmo. E essa ela fala sobre esse desejo de ir embora de Ítaca e ele entende aquilo fica guardado com ele e depois ele vai embora lá, que é o mais ou menos a mesma ideia lá do Alfred falar pro Bruce que ele queria que o Bruce fosse embora e ele ir embora lá no final. Também nesse final, ele vai explicar tudo, porque tem uma aura que paira o filme, com que vários personagens falam ali,
que eram os ladrões do mar, né? E aí você claramente chega um ponto do filme que você entende que os ladrões do mar são Odisseu e seus homens. E ele vai no final explicar que os ladrões do mar são Odisseu e seus homens, que ninguém sabia e tudo mais. E aí você entende ali que o Nolan tá ali querendo explicar as coisas mesmo. Na conclusão, o que eu achei do filme é que o Nolan, cada filme ele tá melhor, ele tá tecnicamente muito bom nesse filme. Ele tá melhor do que o Oppenheimer. O Oppenheimer é um filme que eu gosto, é um filme que eu fui ver no cinema também, e tudo. Não, o Tenet, por exemplo, não sala de cinema. O Tenet é o filme da confusão, mas normalmente eu gosto de ver, eu fui ver desde a origem, desde o Batman Begins, eu fui ver também os filmes do Nolan no cinema. Os que foram pro cinema aqui, principalmente no Brasil, na época que os filmes chegavam. Lembra que esse negócio dos filmes chegarem juntinhos é um negócio meio moderno de cinema, né? Uma coisa de blockbuster ainda. Acho que o Nolan tá cada vez melhor. Os filmes estão. Ele tá muito bem mesmo nesses filmes, nesse filme principalmente. Acho que ele cria um épico, e mais um épico, né? Eu acho que o Oppenheimer já é um épico, mas esse é um épico de verdade, é um épico daqueles mesmo. E acho que esse momento é o momento que o Nolan vai à consagração. Assim, acho que deve vir Oscar para esse filme, ele deve ganhar Oscar de novo por esse filme. Esse filme tem uma cara assim de filme que vai ganhar Oscar, porque ele é um cinema de verdade. Ele não é um filme enlatado, ele é um filme bem feito mesmo, que vem aí para os próximos filmes do Nolan. Acho que o Nolan vem aí para é, tenho várias ideias aqui na minha cabeça. Eu tenho pensado assim, depois que eu vi o filme, o que, que o Nolan vai fazer para o futuro como diretor. Imagino que ele vá partir para uma ideia de mais um épico. Não sei se ele vai fazer um filme de terror, ou se ele vai fazer, que nem ele tem falado, ou se vai fazer um outro tipo de filme. Vai trazer os parceiros dele, como sempre, para os filmes dele. Talvez um filme com o Christian Bale, de novo, que ele não faz há muito tempo. E é isso. Bom, esse é o filme, esse é o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Assim que vai ser agora o podcast. Espero que vocês gostem. E é isso. Valeu, falou.